Úrsula, é um prazer você estar gravando aqui junto conosco na MISO, né? Nós formamos uma coletividade de profissionais. Você tem suas características, eu gostaria de que tu se apresentasse e depois nós tocamos na tua especialidade, tá? Fique à vontade. Ótimo. Obrigada, Paula, pelo convite primeiro. Quero te agradecer. É um prazer estar aqui com você, compartilhando todo esse conhecimento. Meu nome é Úrsula Proncunas, sou da Secure Connection. A minha formação é em Direito e de uns 5 anos para cá estou dedicada à Lei Geral de Proteção de Dados, compliance e agora, recentemente, onde nós nos conhecemos, né? No curso do ISG. Dentro das características que nós estudamos, né, e que nesse nosso grupo debatemos muito tempo, tá? Uma das coisas, das situações muito fortes que o ESG começa a mostrar é a visibilidade que as próprias redes sociais colocam né, que muitas vezes essas coisas, isso visibiliza os riscos, né, e exige, né, que a transparência seja uma coisa muito bem utilizada, que deveria ser o normal. Então, me parece que isso é uma coisa boa, tá? Então, eu quero provocar o tema nesse sentido, porque eu gostaria que tu fizesse toda a tua apresentação, tá? Mas tu é um especialista nisso, é só pela tua entrada que tu deu, né? E isso vem tudo dentro do contexto do ESG, né? Sim, com certeza. Nós temos aí o G do ISG, que é a governança, né? E o que engloba isso tudo. Como você falou, visibilidade, transparência. A transparência está em todos, dentro do compliance e dentro da LGPD. É o pilar primordial, que eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Porque quando você está com todos os seus recursos, seus processos dentro de uma empresa, com clareza e transparência para todos os envolvidos, seja ali os stakeholders internos e externos, a fluidez da empresa é maior, né? Eu acho que a conquista ali em relação a novos clientes, a colaboradores mais conscientes, isso é básico. É o básico do básico. E parece assim que com o sistema que vinha anteriormente, muitas coisas ficavam ocultas. E com essa explosão de informação, essa explosão de tecnologia, as proteções, como o LGPD veio nos ajudar, né? Os controles internos, né? A maior punição que pode ser o público realmente enxergar, né? Parece que está claro isso, né? Sim. Olha, tem uma resistência grande, principalmente dos pequenos empreendedores aí, né? De olhar para o ISG como um todo, ou ali em partes, conforme, né? Trazendo aqui a Lei Geral de Proteção de Dados e o compliance, não como um custo quando você vai implementar ambos na empresa, né? Na minha opinião, eles tinham que ver como investimento. Só que ainda há essa cultura de custo. Nossa, eu vou gastar com isso? Aí você traz aí visibilidade. Se há um vazamento de dados na empresa hoje, as redes sociais estão aí, né? E os titulares consumidores, eles não são mais bobinhos. Você vai num restaurante hoje, pede um prato e, sei lá, vem ali um fio de cabelo, ou você pega um bichinho no alface, você tirou uma foto e postou nas redes sociais e marcou o restaurante, acabou. E isso ocorre com a Lei Geral de Proteção de Dados e o compliance, principalmente na questão hoje, por exemplo, do assédio moral, não é, Paulo? Coisas bacanas que isso envolve, né? Porque me parece que nós vimos num sentido que as coisas podiam sendo ocultas e elas causavam problemas e causavam, como os investidores também querem uma tranquilidade, isso, à medida que aparece isso, se corta o fluxo de dinheiro rápido e a empresa passa por uma situação muito difícil, né?
Exato. Vou falar um pouquinho agora para vocês como que se dá um programa de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, o motivo pelo qual, né, o que como você disse, né, o ocultismo aí de algumas coisas. A Lei Geral de Proteção de Dados veio para proteger os dados pessoais de todos os cidadãos vivos, vamos colocar aqui, né, vivos, porque quem falece hoje não tem essa abrangência na LGPD. Então, o que acontece? Antigamente, você ia num médico, você ia na farmácia, eles pedem lá seus dados, né? Nome, endereço, CPF, e a gente não se importava o que eles iriam fazer com esses dados. Hoje, eles têm que mostrar claramente para os titulares o que eles vão fazer com esses dados. Seja para marketing, né? Porque, por exemplo, farmácia tem um detalhe bem importante, né? Olha, se você me der seu CPF, eu te dou um desconto. Isso é ilegal. O que eles querem com esse meu CPF? O que está por trás disso? Então, nós temos hoje o direito de saber, pela Lei Geral de Proteção de Dados, como está sendo feito o tratamento dos nossos dados. Porque qual é a finalidade dessa coleta? Se vão compartilhar, com quem vão compartilhar? E eu dei o meu consentimento para compartilhar? E fazendo um adendo aqui já sobre o consentimento, as empresas acreditam que assim, é só eu pedir o consentimento do titular que está tudo ok. Não, porque o consentimento é a base legal que deve ser utilizada em último caso. Porque nós temos ali um direito do titular de revogar o consentimento e ele pode fazer isso a qualquer momento. Então, se eu faço um contrato com você, Paulo, você tem aí uma empresa que tem 10 colaboradores. Se você coleta a biometria para controle de ponto dos seus colaboradores, você tem que ter sim um termo de consentimento deles autorizando essa coleta, porque são dados sensíveis. Porém, você tem a execução de contrato, né, ali baseado na CLT. Tudo isso tem que ser cuidado. Então, aqui eu falei um pouquinho, né, dos direitos e um pouquinho de duas bases legais utilizadas pela LGPD. Falando agora do início do programa de implementação, é muito importante dar treinamento e conscientização para todos os colaboradores, porque eu já estive em alguns hotéis que eu perguntei para o recepcionista se eles estavam adequados à LGPD, por exemplo, e ele, olha, pergunta para a gerente. Eu fui perguntar para a gerente, ela falou assim, claro que sim. Como que foram adequados se o recepcionista não sabe o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, esse treinamento e conscientização de todos os colaboradores é primordial, importantíssimo. É o primeiro passo que a empresa tem que dar. Mesmo porque o Brasil tem uma cultura de tudo muito aberto, né? Aqui a gente deixa tudo correr muito solto. Então, nós precisamos começar por nós. Como que eu protejo meus dados? Para que isso comece a viralizar. Aí depois nós fazemos ali o mapeamento desses dados. Por onde esses dados chegam? O que eu faço com esses dados? E vou utilizar mais uma vez aqui uma empresa sua, por exemplo, com 10 colaboradores. Como que você admite, faz a seleção desses desses colaboradores para vir trabalhar na sua empresa? Como que você coleta esses currículos? Aí você chega ali, selecionou 10 currículos, fez a entrevista, tudo, você escolheu 2. Com quem que você compartilha esses dados? Esse contador que você compartilha os dados para fazer toda a parte ali de contratação, né? Departamento pessoal, ele está adequado? Isso é visto também dentro do programa de implementação. Então, coleta, né? Armazenamento dos dados, onde você armazena? Com quem você compartilha? Falando aí dos 10
dos 10 currículos que você selecionou, você escolheu 2. Esses outros 8, você descarta, você armazena, baseado em quê? Como é feito esse descarte? Eu rasgo e jogo no lixo? Só? Se é físico? Ou eu jogo na lixeira do computador? Então, o mapeamento dos dados, ele vê tudo. Todo o ciclo de vida do dado dentro da empresa. Aí nós temos também a parte de segurança da informação, né? Que é feito treinamento também. A questão, né, de como podemos ser hackeados, e hoje isso está muito em alta. Parece que depois da Lei Geral de Proteção de Dados, ficou pior, infelizmente. Então, envolve toda essa parte tecnológica. Temos a elaboração das políticas de privacidade, mesa limpa. Por exemplo, se você tem uma impressora na sua empresa, sabe aqueles rascunhos que ficam ali jogados na mesa? Eles podem. Qual é o conteúdo? Existem dados ali nesses rascunhos, dados pessoais? Então, tudo isso é feito, tá? Aí, nós fazemos a gestão dos riscos, de acordo com o que foi mapeado, para ver em que setor ali, em que processo tem mais riscos de haver vazamento de dados e damos uma atenção maior para isso. E depois de finalizado o programa, tem o processo de melhoria contínua, onde é feita auditorias internas e externas, aí depende de cada empresa. Falando a grosso modo da Lei Geral de Proteção de Dados, é isso. Claro que dentro de cada processo, cada procedimento, nós temos ali mais detalhes, mas a grosso modo é isso. Eu queria só colocar assim, a minha esposa está de aniversário amanhã e eu antes de sair e vir contigo, eu peguei minha neta e nós escolhemos um buquê de flores e eu entreguei meu cartão de crédito a ela, ela fez a compra. Então só vocês imaginem se não tivesse uma lei de proteção de dados, né? Se alguém fizer alguma coisa com aquele número, ele para ter esse processo de poder estar comercializando pelo cartão de crédito, ele tem que cumprir certas regras para que não haja uso desse, certo? Isso se estendendo à pequena e média empresa, o que se quer dizer? Que, por exemplo, o compliance é uma coisa antiga no mundo inteiro, que as organizações usam para que não haja fluidez de acréscimo de corrupção dentro das empresas, certo? Uhum. Então, essas duas armas são nesse sentido. Então, protege a própria empresa, né? Esse é a grande situação. Porque, na verdade, isso aí são princípios que nós devíamos ter, é natural, né? Mas o ser humano é tentador, né? É tentado, aliás. Exatamente. Por exemplo, hoje eu recebi um WhatsApp de uma moça falando que ela tinha 420 mil nomes referentes a processos do INSS que foram negados administrativamente. Aí é a segunda vez que eu recebo esse tipo de conteúdo. Aí eu perguntei para ela, eu falei, escuta, olha, eu sou advogada especialista em LGPD, como assim vocês estão fazendo essa venda desses dados? Ai, porque nós temos uma landing page. Essa parte de tecnologia, assim, eu não compreendo muito, sabe? Ah, tem a landing page lá. Só que eu fiquei pensando, vamos supor que eu seja uma desses titulares que está nessa lista dela. Eu não dei meu consentimento para utilizar meus dados para venda. De onde esses dados vieram, Paulo? Do INSS, com certeza. E se ela teve acesso a isso, como que ela teve acesso? Só complementando, botando um pouquinho de fogueira nisso, toda ação que começa errada, ela vai estourar em algum lugar. Às vezes no primeiro estágio, no segundo e no terceiro, mas ela vai estourar. Então, essas situações que esses mecanismos ajudam a controlar e dar segurança dentro da própria empresa, dentro da própria organização, certo? Então, por exemplo, eu tenho um processo que é contra um banco, tá? E o meu cliente, ele pediu adiantamento de 3 parcelas e chegou no mês seguinte, veio cobrando essas parcelas. Mas eu paguei, o que acontece? Veio o destinatário do banco certinho, só que onde houve a fraude? No código de barras. Só que a defesa do banco é que, assim, o consumidor ali, ele tem que saber, entendeu? Que ele tem que ter as manhas, né? De saber quando um boleto é falso ou não. Como assim?
Paulo, é um absurdo isso. Aí eu, né, na petição eu coloquei assim, olha, além de tudo, eu quero que seja ele indenizado pelos danos causados por vazamento dos dados dele, porque ainda não foi para nenhuma pessoa física, ainda foi para um banco parceiro do banco onde ele tem o financiamento. Aí vem o STJ e fala assim, olha, você tem que provar que houve o dano. Se a Lei Geral de Proteção de Dados veio para proteger os nossos direitos fundamentais, para mim o vazamento já é o nexo de causalidade, não é verdade? É verdade. Agora, o que eu quero te colocar assim mais a termos de nós ver a mentalidade que o ESG está trazendo, porque ele veio no sentido da governança, né, fazendo que se cria responsabilidade ambiental e social, mas se a governança não controlar a questão de corrupção interna e corrupção externa, esse bloqueio gera ações boas no outro sentido e pode causar situações muito perigosas, como a Americanas causou, né? Bloqueios de informação, e daí olha o que está virado do americano. Então, quando a gente fala transparência e visibilidade, é porque nós estamos cada vez mais visíveis, nosso planeta está cada vez aquecendo mais, pela questão científica tem mostrado isso, e os investidores estão cobrando que nós tenhamos atitudes mais coerentes com a natureza e com a sociedade, certo? E isso, de uma certa forma no sentido de nós criar uma situação que toda essa interligação move para uma ação positiva, no sentido de melhorar as coisas, né? Exato. Então, o primordial mesmo, né? O essencial hoje é a empresa ter essa cultura que ela precisa ser transparente nos mínimos detalhes, nos mínimos processos que ela tiver dentro da empresa. Que hoje, qualquer processo novo, ele já comece no privado. Eu sou meia ruim do inglês, tá? Privacy by Designer. Não sei se eu pronunciei certo. Mas que já comece com essa clareza, com essa transparência, de um modo em que não haja nenhum tipo de corrupção. Porque corrupção é um termo que, se a gente for falar, acaba sendo bem abrangente, né, Paulo? Mas vamos fazer assim, nós estamos saindo que chamavam de privacidade para ocultar as coisas, uma situação assim, se tu não for transparente, eu simplesmente não vou te emprestar dinheiro, eu não vou comprar de ti. Sim. Sim. Então a mudança é de cultura, e quem não entrar nessa virada de cultura vai ter dificuldades. E é isso que nós, coletivamente, com nossos colegas, que cada um vai se apresentar no decorrer, mostramos que cada um com a sua especialidade se encantou, que nós podemos ter uma noção de poder dar um diagnóstico bacana para todo mundo, não pesado, né? Que cada um comece com o que pode, mas que essa situação é uma jornada que não tem mais volta, ela vai ser sempre crescendo nesse sentido, tá? E que ela é positiva, né? Sim. Com certeza. E como o ISG é um risco financeiro do negócio, certo? Certo. Quando você está em compliance, seja em compliance trabalhista, em relação à LGPD, em relação à anticorrupção, gente, o seu negócio só tem a crescer, né? Quanto mais eu estiver aí exposto de uma maneira limpa para os meus stakeholders internos e externos, gente, o caixa da empresa só tem que crescer, não tem outro modo. Cria uma união de solução de qualquer problema que tenha. E os problemas vão existir periodicamente, né? Os riscos, eles aparecem, eles mudam, né? E essa consciência, e por que a transparência é uma das bases do ESG? Porque se você não for transparente, alguma coisa está errado. Se você não for transparente, alguma coisa está errada. E aquilo, olha só, a transparência está no ISG, está na LGPD, está no compliance. Então, o que os nossos empresários tendem a ser é transparente, que aí sim as coisas
começam a mudar, e em todos os seus processos. Inclusive no ESG, se fala assim, ó, não existe uma empresa que tem 100% ESG, nenhuma que tenha nada de ESG. E que é uma jornada que tu vai se visualizando e vai melhorando, vai achando aqueles pontos que materializam mais, o que mais tem que resolver, e vai aparecendo outros e vai se vendo, né? E aí a troca de informação, a troca de experiência vai fazendo com que as empresas tenham um viés até de mais tranquilidade, né? De mais coletividade, né? Não é só o nosso grupo que é coletivo, a empresa tem que ser coletiva. Sim. E você falou, né, aí dessa continuidade. A empresa é um organismo vivo. Não tem como estar 100% ISG, não tem como estar 100% LGPD, não. Tanto que tem uma discussão aí com os tais selos, né? Ai, te vendo o selo aqui. E nesse ponto eu concordo muito com o que o Roberto fala, né? Porque quantas, inclusive, certificações ISO aí, a gente não teve vários exemplos aí nos últimos tempos, que tem a certificação, porém é de prateleira. Do que adianta isso? Fachada, né? E aí, melhor selo é o travesseiro, né? Se tiver... E tu vê uma coisa que nós vê culturalmente, que nós estamos mudando muito forte, que me chama muita atenção, é que se passou um período de terceirização e aí terceirizar certas coisas, dali para fora é a responsabilidade do terceirizado, mas se o terceirizado não entregar para ele, já fica um problema na cadeia, né? Então, com o ESG, que houve todas as partes, stakeholders internos e externos, essas distâncias vai gerando um pensamento mais coletivo e mais voltado a ter uma transparência para que os produtos sejam bons, que o cuidado com a natureza seja correto, que as pessoas se deem bem, né? Que usem a CNV, né? Que tu dá muito bem. Também. Tá? Quem não sabe, CNV é comunicação não violenta, tá? Porque isso é uma coisa que está muito aflorada no mundo, tá? Então, o distanciamento coletivo ajuda a fazer isso, né? Sim, e é muito importante para todos, né? Inclusive para você se fazer entender da importância dos temas que nós estamos aqui tratando. Porque quando você passa a informação mostrando a necessidade da empresa, isso já dá uma visão diferente para os colaboradores, né? Traz essa cultura de uma forma mais clara para eles, que é necessário. O que tem necessidade, muitas vezes as empresas têm dificuldade de mostrar que tem uma situação a consertar. O importante não é ter uma situação, o importante é o que você vai fazer para consertar essa situação. É um movimento nesse sentido, né? Que todos nós vamos ter situações a consertar, né? Sempre. E no dia a dia vão aparecer situações que você vai precisar estar olhando e falar assim, opa, aqui falhou e tá tudo bem, mas como que eu vou daqui para frente corrigir para que eu não tenha mais esse erro, que não aconteça. Então, eu acho que o tema ISG, que engloba um mundo aí, é muito importante. E trazendo aqui, né, eu só não tenho experiência na parte ambiental, mas porque a comunicação não violenta te leva ali um pouquinho para o social também, né, Paulo? E aqui dentro, né, o compliance e a LGPD que estão em alta dentro do G, do ISG, que é a governança. Também veio aqui em mente, assim, como quando a gente vai fazer uma matriz de maternidade para uma empresa, a gente encaminha um diagnóstico, né? E aí que está a nossa coletividade de profissionais, que tu vai lá, um vai ver o ambiental, o outro vai apoiar isso, outro social, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter experiência para sentir, sem agredir ninguém. Mas você vai levantar situações que materializem soluções positivas e com certeza rentáveis. Quando falo positivas, porque elas são rentáveis, porque ela vai resolver situações de produto, de pessoas e de ambiente, né? Mas quando a gente faz o trabalho, a gente bota um questionário para todas as pessoas que trabalham na empresa. Claro, não vai dizer todas, mas algumas selecionadas que trabalham internamente e os stakeholders externos. Isso o que gera? Gera um comprometimento para que aquelas soluções que foram levantadas, né, com consentimento da gestão principal, elas tenham
engajamento que todos vão caminhar no sentido, né? E aí gera um senso de coletividade e gera transparência dentro da empresa. Sim. O que nós víamos antes? Muita coisa, um falando daqui, outro falando aqui, outro falando aqui, e o desconforto, o pessoal sabe disso, tá? Não precisa, mas o desconforto existia, todo mundo fazia que não acontecia. Então, essa questão de coletividade gera uma transparência e o movimento, à medida que vai se fazendo durante os anos, ele cada vez mais aglutina as pessoas, um pouco a comunidade externa que está, né? Os contornos também, então começa a ter uma situação mais dinâmica, assim, né? Mais transparente, né? Bom, e o que eu deixo aqui de recado para as empresas, no geral, para quem que vai aí nos assistir, Paulo, é o que eu quero passar para os meus stakeholders internos e externos. Ao meu ver, o mais importante é confiança, que é difícil de se ter, né? Você vai conquistando aos poucos, e credibilidade, para que a sua empresa seja vista como um bom investimento. Então, empresários, invistam em programas de LGPD, compliance, que é sucesso. Eu queria agradecer a Úrsula, tá? E deixar o nosso convite para que os outros colegas também participem aqui e dizer que nós, na multiplicidade nossa, nós vamos atender o que vocês precisarem, tá? Obrigada, Paulo, por ter me chamado para falar um pouquinho aqui. E precisando de qualquer coisa, estou à disposição.